Olá e bem-vindo a Dukascope TV. Eu sou o Ben Jones. Harish Natarajan, do AKA Group, está na linha para falarmos sobre a economia da Colômbia como exemplo para o resto da América Latina. Harish, o crescimento do PIB da Colômbia este ano foi menor apenas do que da China e da Indonésia, o que está impulsionando este crescimento contínuo. A Colômbia teve um ano muito forte. A economia cresceu cerca de 6,5% no primeiro trimestre e 4,3% no segundo trimestre. Em geral, esperamos que a economia cresça cerca de 4,5% este ano e provavelmente mais de 4% no ano que vem. Isso é particularmente interessante dado o fraco crescimento dos outros países da região, por exemplo, o Brasil e a Argentina. Então, quais são os motivos? Primeiramente, é importante notar que os motores de crescimento na Colômbia mudaram ao longo dos últimos anos. Durante grande parte da última década, as commodities foram os pilares da economia, mas com a queda dos preços do petróleo, as interrupções no fornecimento por causa das tensões no Iraque e a diminuição da demanda por metais em função da desaceleração da demanda chinesa, as commodities não podem mais ser o motor de crescimento. Assim, o mercado interno, a forte demanda por investimento, o crescimento da construção e a demanda por bens de consumo é que impulsionam o crescimento. Parte da razão para tudo isso é um grande projeto de investimento e infraestrutura do governo que é notável, pois o país tem sido bem administrado e está em uma posição fiscal estável para investir mais. A economia colombiana era exportadora e com a desaceleração do mercado, o país tem uma vantagem sobre a maioria. A Colômbia tem outros motores de crescimento capazes de substituir as commodities e está em uma posição muito melhor do que seus vizinhos e, de fato, melhor do que a maioria dos países do mundo. Você acredita que os outros países da América do Sul poderiam seguir os passos da Colômbia como exemplo? Primeiramente, é importante notar que a maioria das economias latino-americanas terão que mudar ao longo dos próximos anos. Durante a última década, a região cresceu por causa da forte demanda chinesa, o que efetivamente permitiu que grande parte do continente se deslocasse politicamente para a esquerda, com recursos para melhorar o bem-estar social e reduzir as desigualdades, com o aumento dos salários. Com o enfraquecimento da economia chinesa, isso está se tornando cada vez menos possível. Portanto, será que a Colômbia pode servir de um modelo com uma economia mais diversificada? Atualmente, a Colômbia e o Peru são muito menos dependentes da receita dos recursos e, em um nível básico, o modelo é muito simples. Se você precisa de uma macroeconomia estável, o governo precisa estar disposto a prosseguir com as medidas para atrair investimento estrangeiro e tentar ativamente diversificar a economia. Eu acredito que investimento e não exportações precisa se tornar um motor de crescimento futuro, embora na prática as etapas para fazer isso sejam muito difíceis e politicamente elas podem ser muito difíceis. Não há nada de revolucionário nesse modelo. No entanto, eu acredito que será muito difícil para grande parte do continente seguir a Colômbia, e há uma série de razões para isso. A primeira é que a Colômbia sempre foi diferente, um daqueles países que nunca realmente se moveu para a esquerda politicamente e sempre esteve próximo aos Estados Unidos. Uma população centralista é um grande trunfo para o país em termos de diversificação, o que não se aplica ao resto do continente. Em segundo lugar, a liderança política na Colômbia, que de certa forma é uma reflexão do eleitorado, é quase sempre muito mais macroeconomicamente razoável. Nesse sentido, quando comparamos com o governo de Rousseff ou com o governo de Fernández na Argentina, o governo colombiano é muito mais razoável e conservador, o que não é muito fácil para outros países seguirem. Quais são as suas perspectivas para o lançamento da taxa de inflação hoje? Eu não acredito que os números da inflação causarão muito impacto. Mais uma vez, a Colômbia tem sido muito bem administrada pelos últimos 10 anos. E isso é uma das razões pela qual a economia vem se desempenhando tão bem. O Banco Central tem tentado controlar a inflação e fez um bom trabalho. À medida que a economia se expandiu ao longo do ano, a política monetária se tornou mais restritiva, o que mantém a inflação dentro da faixa-alvo de 2 a 4%. Todos os sinais indicam que a inflação para este mês provavelmente ficará dentro dessa faixa, em torno de 3%, o que ainda é muito estável. Nesse sentido, não espero nada de revolucionário para os dados de hoje. Os dados vão apenas confirmar a imagem da Colômbia como uma das economias com melhor desempenho da região e com fatores macroeconômicos muito estáveis. Muito obrigado pela participação, Harish.
Continuem conectados para mais notícias e entrevistas exclusivas. Até mais! Bye for now.